Boa noite a todos. Então vamos dar início aos nossos estudos. Vamos iniciar com uma prece, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede de mais uma vez nos reunirmos para o aprendizado, pedindo sua proteção, Senhor, e o seu amparo, que tenhamos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para essa abençoada oportunidade, que são estes ensinamentos, que estarão sempre conosco e farão parte de nós em nossos caminhos e em nosso auxílio onde quer que estivermos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, sim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja agora e sempre, graças a Deus e a Jesus. Bom, então nós estamos aqui no 13º capítulo, falando sobre a reencarnação, tá? Envolvendo o espírito, que é o Segismundo, que está prestes a reencarnar numa família ali onde tem a Raquel, o Adelino, desculpem. E eles têm ali uma dificuldade, principalmente o Segismundo e o Adelino, que eles já trazem aí de uma vida pretérita, ou seja, uma vida passada, tá? Então, eles estão tendo a oportunidade dessa reconciliação através da reencarnação, tá? Então, no começo ali, o Adelino um pouco reticente, enfim, sentindo essa reaproximação, sentindo que estava por chegar aquele momento, ele estava apresentando, aparentando ali dificuldades, né? Mesmo não tendo, como nós já acompanhamos, mesmo ele não tendo ciência de tudo que ocorrera no passado, mas ele já trazia em si aquela sensação desagradável que justamente era essa reaproximação. Porém, a espiritualidade interviu ali no auxílio, tá, de ambos, e durante o desprendimento, né, da matéria, do repouso físico, porque o Adelino e a Raquel eles estavam encarnados, então a espiritualidade agiu, interviu ali para auxiliar, né? Então, para trazer, né, tentar essa reaproximação de uma forma amigável. Então, houve ali um diálogo com Segismundo, houve um diálogo com Adelino, a Raquel também estava participando porque ela já tinha um pouco mais de conhecimento, enfim, de aceitação de tudo aquilo, e ela pôde auxiliar, além de alguns amigos, né, amigos, familiares, né, que estavam ali todos predispostos a ajudar nessa questão. Então eles se reconciliaram, eles tiveram uma conversa amigável, conseguiram ali perdoar um ao outro, isso é muito importante, tá? Mas sempre frisando que nada foi imposto, tá? Tudo foi aceito ali através do direito de escolha que todos nós temos, inclusive esses irmãos também que nós estamos tratando aqui nesse capítulo, tá? E aí eles optaram por essa questão e agora eles regressaram, né? Depois dessa conversa, enfim, cada um foi ali para o seu devido lugar, tá? E o André Luiz ele vai dar continuidade junto com essa espiritualidade, porque passado esse processo, né, de reaproximação, agora entra o processo da reencarnação. Então eles estão preparando a questão da reencarnação, tá? No capítulo anterior, no 12º, nós tivemos ali a oportunidade de poder estudar sobre a importância do nosso corpo, a formação do nosso corpo físico, o departamento, né, na espiritualidade, onde é responsável pela criação desse corpo, onde são feitos os estudos ali para que nós tenhamos o necessário para passar por esta encarnação presente, no qual todos nós estamos, da melhor maneira e de acordo com as nossas necessidades, tá? Então, cada hora, cada parte que a gente vai estudando é como se fosse um quebra-cabeça de tudo o que está acontecendo. Então, partindo do princípio que Deus, né, age com muito amor para com todos nós. Tá? Então, todos nós recebemos esse amor, esse amparo, para que a gente possa dar seguimento às nossas necessidades encarnatórias. Então, não é um acaso, meu corpo poderia ser assim, não. Lógico, mudar, sim, é importante, a gente buscar sempre o bem, a gente querer trabalhar as nossas necessidades, enfim, cuidar da nossa saúde, isso é muito importante. Mas essa matéria que nós temos é necessária para passarmos por essa encarnação da melhor forma possível, tá ok? Então nós vamos acompanhar aqui agora a questão da reencarnação, ou seja, a formação do corpo, tá? A importância de cada elemento ali, é muito interessante, tá ok? Então vamos adiante. Então, bom, meu livro é esse aqui,
tá? Eu estou na página 248, no segundo parágrafo, ok? Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos, referentemente aos serviços a serem encetados. Separamo-nos, e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos, para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Tá? Então, o André Luiz tem muito essa questão, né? Do esclarecimento, de buscar as respostas que precisa. Então, para nós também tem que ser da mesma forma, é importante esse esclarecimento. Ah, mas são perguntas ali que não tem nada a ver. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, somos um grupo de amigos. Tá? Por isso que os grupos de estudo eles são importantes, porque são grupos ali de pessoas reduzidas, onde nós devemos nos sentir à vontade para esse esclarecimento. Tá? Durante a sessão, como é um tempo um pouco menor, enfim, são muitas pessoas, sim, pode fazer as perguntas também, mas não conseguimos dar a devida atenção, tá? E no grupo de estudo é importante por causa disso, tá? Porque onde o tempo é um pouco maior, é um grupo menor de pessoas, e as perguntas podem ser respondidas de uma forma mais ampla. Então a gente pode, né, dar mais vazão a isso, ok? Então, porque esse esclarecimento ele nos leva às dúvidas, o esclarecimento das dúvidas nos leva ao conhecimento, à busca do conhecimento. Tá? Eu não devo simplesmente aceitar uma ideia, tá? Porque todos aceitam. Não, eu devo saber por que eu estou aceitando aquela ideia. Eu devo buscar em mim argumentos para que eu possa aceitar essa ideia. Aí sim eu vou estar estruturando essa ideia, eu vou estar fortalecendo essa ideia. Tá ok? Então é importante esse esclarecimento e nós estamos abertos aí para quaisquer dúvidas, tá? Seja no grupo, temos o grupo da mediunidade, ou no particular também, podem nos chamar, eu e o Roberto, tá? Que é importante esse esclarecimento, ok? E quando se trata sobre mediunidade, então as dúvidas são bem amplas, né? Tá? Porque fala do nosso comportamento, tá? Então é importante a gente saber lidar, ok? Estamos à disposição aí. Não será lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as existências? Então, o que o André Luiz está falando, ou seja, seria necessário ocorrer tudo o que ocorreu? A questão de um diálogo esclarecedor, de uma reaproximação, eles poderiam simplesmente agir sem que houvesse ali o consentimento, vamos dizer, né? A permissão, a aceitação por parte dos que estão envolvidos na situação, nesse processo de reencarnação. Tá? Então, se agiriam dessa forma, com certeza estariam infligindo a questão do direito de escolha, tá ok? Mas é uma dúvida, é necessário o esclarecimento. Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu. Sua estranheza é natural, não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida. Então, lembrando que André Luiz ele estava estudando, colhendo ali informações, tá? Enriquecendo o seu conhecimento. Tá? Ele era um estudante de tudo o que estava acontecendo. Depois da pequena pausa, considerou: cada homem, cada espírito é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. Tá? Do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária. Mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, dela se originam, tá? As forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo, tá? Ou seja, nossos pensamentos. Então, cada um de nós é uma individualidade. Nós somos co-criadores da nossa existência.
Então nós podemos criar situações, podemos destruir situações, podemos caminhar por caminhos difíceis, podemos buscar a melhoria, podemos trabalhar essa melhoria. Então nós podemos criar, tá? Nós somos co-criadores da história das nossas vidas, ok? Então nós devemos ficar atento o que nós queremos para nós e nos perguntar. Ficar atento às nossas buscas, o que estamos pensando, tá? Se estamos passando por dificuldade, sim, todos nós passamos, ainda mais nesses momentos, mas o importante é buscar ali o equilíbrio, enfim, buscar confiança no Pai, trabalhar essas dificuldades pouco a pouco, tá? Aprender a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, enfim, nós podemos mudar a cada momento as situações, tá? Então, e essa questão reflete na nossa matéria, ok? Os nossos pensamentos, porque nós somos espíritos, estamos encarnados, vivendo apenas uma etapa de tantas outras que estão por vir, e podemos melhorar o nosso corpo também, tá? Porque estamos interligados, tá? O nosso espírito, a nossa matéria é um instrumento, a matéria é o instrumento do espírito. Então, pelos nossos pensamentos, ele fala, pela nossa mente, que é o céu, tá? Então, nós temos o controle sobre o que fazer ou não e como buscar, depende de nós, ok? O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Tá? Então, o Adelino ali, ele estava passando por muitas dificuldades, a questão do Segismundo e a dificuldade que eles traziam. Tá? Então, isso estava interferindo até na questão da união ali do casal, tá? Porque interfere, tá? E no auxílio da espiritualidade também, tá? Para formação do corpo, então tudo isso acaba influenciando pela predisposição dele, tá? Então ele estava, enfim, os pensamentos com muitas dificuldades, enfim, de buscar esse equilíbrio, e isso estava interferindo muito na questão da união do casal, para que pudesse haver ali o processo reencarnatório, formação do corpo, tá? Ligação até que nem ele fala aqui do sêmen, ou seja, da união sexual, né? Tá? Então, interferia, estava atrapalhando todo o processo. Ora, no caso de Segismundo, unindo ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio, modificado em sua posição íntima. Adelino emitirá dovantes forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Tá? Então, depois dessa reaproximação de ambos, então com certeza iria mudar todo o panorama ali do trabalho, a questão do casal, tá? E iria contribuir para que as coisas fossem, né, como deveriam ser. Tá? O Adelino, a reaproximação, o Segismundo também. Então todos tiveram ali um papel muito importante, terão, né? Tá? Porque antes desequilibrado, o Adelino, até pelas questões do passado, né, que ele trazia, enfim, para a vida dele, né, para essa atual encarnação, isso aí ele estava trazendo um pouco de desequilíbrio, fazendo com que essa espiritualidade não conseguisse agir nesse processo aí reencarnatório, tá, na formação do corpo, tá? Que nesse caso eles estão tratando a formação do corpo.
A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou, depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existem por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte a necessidade da prática do amor, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. No curso de seus esclarecimentos alusivos ao interessante caso de Segismundo, o bondoso instrutor ferira assuntos de grande relevância para mim, mencionara a união sexual e designara o trabalho criador como seu objetivo sagrado. Não seria esse momento oportuno de ouvi-lo mais extensamente respeito ao delicado assunto? Criveio de interrogações ansiosas. Alexandre não se mostrou surpreendido e ouviu-me as perguntas, com imperturbável serenidade. Quando me coloquei à atitude de expectativa, respondeu-me amavelmente. Então, André Luiz está querendo saber sobre a importância da união sexual, tá? Isso é muito importante, a formação do corpo, tá? A origem da vida, tá? Então, isso deve ser tratado com muito respeito, muito carinho. E o amor, que nem o Alexandre fala, é o que acaba fazendo toda a diferença. É buscar o sentimento, né? Buscar um porquê disso, enfim, não simplesmente se entregar a uma sensação, tá? Então, toda essa união, né? Que ele fala, a união sexual, o relacionamento entre casal, ter ali um consentimento, um carinho, tá? Ter um porquê de tudo aquilo, não apenas uma sensação, uma necessidade, isso que é muito importante, tá? Então, faz parte da nossa vida, na nossa necessidade, da nossa encarnação, essas questões da união do casal, tá? Mas tudo que é feito com carinho, com amor, com desejo, enfim, tem um porquê, isso aí é muito respeitado, ok? E muito importante também, porque sexo é a energia da vida, energia da criação, tá? O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens encarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais, ou seja, né, que nós comentamos aqui, a questão das sensações, tá? E não tem um envolvimento, não tem um porquê, não tem nada mais. Muitas vezes é só uma sensação, uma necessidade, mas não tem né? Não tem uma aproximação, um carinho, enfim, algum sentimento. No capítulo de relações dessa espécie há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos. Então, mesmo nessas situações que a gente acompanha, situações difíceis referente ao sexo, também há ali a espiritualidade, enfim, há os que nem ele fala, os construtores espirituais ali, que de alguma forma ou outra contribuem para que ocorram ali os processos encarnatórios, destinados a servirem as entidades que reencarnam nesses ciclos mais grosseiros, tá? Então, não é que só onde tem um lar equilibrado, onde busca-se equilíbrio, que haja ali, né, nascimentos, enfim, tá? Todos os lugares. Mas a ajuda se faz a todos nós, independente de uma forma ou de outra.
Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação, e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma, tá? Então, eles estão falando aqui, o Alexandre, falando a questão da criação, tá? Porém, essa criação se dá em várias possibilidades, né? E criação, lógico que se tiver um equilíbrio, essa aproximação se dará de uma forma. Se não tiver nessa relação, nessa união consensual ali do casal, também de uma outra forma, tá? Mas o amparo existe sempre, tá? Somos sempre amparados, tá? Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, abastendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos desse domínio simplesmente sensações, tá? Então, tá ligado à questão evolutiva, enfim, a questão das buscas, do equilíbrio, tá? Então, mais grosseiro as sensações, aí um consentimento, ali um envolvimento, um carinho, tá? E assim vai. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, ok, esse aqui é mais um ponto. Colhemos material de experiência proveitosa, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a ilusão e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituímos a palavra união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Ok? Então, são as etapas. Assim como nós estamos evoluindo como seres espirituais, a questão sexual, que é de extrema importância para a criação, que nem o Alexandre fala, isso também tem um novo sentido para cada um de nós. As palavras de Alexandre abriram-me a novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversa se destinavam a fornecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades, então vou ler mais um ponto aqui. Essa união de qualidades, ou seja, o que eu posso doar e o que o meu parceiro também pode doar, tá? Que é a união de qualidades. Quando tem um sentimento ali que envolve essa relação, se torna uma união de qualidades. Entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas, domina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidades. Tá?
Entre as almas, amor. Entre os elementos, afinidades, ou seja, elementos químicos. Então, qual o elemento que tem mais afinidade? A água. A água não tem afinidade com o óleo, com o azeite, então aquela mistura. Mas aí eu estou falando na questão dos elementos químicos, trazendo para a composição química essa questão, tá? Afinidades. Eu me afino com determinada pessoa, ou esse elemento químico tem uma afinidade com outro elemento, ok? É conhecida por afinidade. Não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, tá? Então, com certeza, tá? São tarefas sublimes porque recebemos ali um empréstimo de Deus, tá? Então, lembrando que o corpo procede do corpo, tá? Mas o espírito vem do Pai, vem de Deus, tá? Então, nós somos os co-criadores na questão material, tá? Porém, é um espírito que já está ali reencarnando, que tem uma necessidade, que tem uma afinidade conosco, que tem algo que precisamos rever, tá? É alguém que já tem um envolvimento com nossa família, tá? Lembrando que dentro de um círculo familiar, o espírito pode reencarnar muitas vezes em diversas posições, ora como filho, pai, mãe, avô, avó, tá? Quando bem aproveitadas as situações, ok? Porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita, o apóstolo que produz um domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem disposição da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do caráter de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nosso espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequioso do eterno princípio fecundante. Tá? Então, são as diversas etapas ali reencarnatórias. Ora experimentando sensações, ora experimentando um sentimento, ora uma afinidade, tá? E o amor é importante, tá? Então, o amor ele tem muito sentido para nós, tá? Nas nossas buscas. Noção de que é o amor, com certeza ainda não temos. Estamos buscando, né? Estamos buscando aprender realmente o que significa o amor, tá? Mas estamos no caminho. Com certeza a nossa família, com certeza aqueles que reencarnam dentro do ciclo familiar representam ali oportunidades que temos de aprender um pouco mais sobre esse amor, tá? Então é muito importante essa questão da união do casal, enfim, da questão sexual, que deve ser tratado com muito respeito, porque é a origem da vida e faz parte da nossa caminhada. Ok? Então vamos parar por aqui e daqui a 15 dias retornaremos dando continuidade aqui aos nossos estudos, falando sobre a questão da ligação do corpo, da formação do corpo, as questões de algumas dúvidas do André Luiz nesse sentido. Então vamos nos despedir. Antes só queria falar uma coisa que eu e o Roberto estamos marcando aí um encontro, tá? Nesta segunda-feira, às 8h30, e estão todos convidados, quem quiser participar. Lembrando que não serão estudos, tá? Manteremos os estudos da forma que já estamos fazendo, será apenas um encontro, um bate-papo, para ver ali como cada um tá? E vamos lá, vamos tentar aí dessa forma também, tá? Então, todos convidados. Então, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, por estarmos aqui reunidos e por tantas oportunidades que recebemos. Pedindo proteção, Pai, o amparo para essa semana, que tenhamos força e coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em novos erros e novas tentações. Mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos e boa noite.